caminhar por alguns minutos na palavra de Deus, com uma mensagem que tem o tema A Voz de Jesus. E eu queria pedir para os irmãos abrirem as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21 ao verso 43. É um texto um pouco grande, tem duas histórias, a história da mulher do fluxo de sangue e do Jairo. Mas nós vamos focar em uma das histórias. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa noite. Que nesse momento você possa se conectar em Deus. É interessante que se você chegou aqui nessa noite, se você entrou por aquela porta, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Deus quer falar com você. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus trouxe você aqui. Então você tem a oportunidade nesse momento de abrir o seu coração, abrir a sua mente, se conectar em Deus, crendo que Ele vai falar com você, amém? Marcos capítulo 5, verso 21 ao verso 43, a palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Novamente essa frase: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus, que o Senhor revele a sua palavra aos nossos corações. Abra nossa mente, abra o nosso coração. O Senhor já falou tanto conosco hoje. Continua a falar, trazendo esperança neste lugar, restaurando a alegria, tirando a tristeza e transformando vidas. Em nome
de Jesus. Amém. O interessante de Jesus e dos evangelhos, e você pode acompanhar isso quando você lê de Mateus, Marcos, Lucas e João, é que por onde Jesus passava, ele transformava o lugar. Onde Jesus andava, não ficava do mesmo jeito, ele mudava, ele transformava, ele fazia alguma coisa que a pessoa ficava diferente, a situação era transformada. Jesus ele ia andando durante o seu ministério, que durou 3 anos, e ele ia caminhando pelas cidades, e as pessoas vinham até ele, e ele fazia a diferença na vida de cada pessoa. Aquele que não enxergava, Jesus fazia enxergar. Aquele que não andava, Jesus fazia andar. Aquele que não tinha esperança, Jesus restaurava a esperança, dando vida, dando alegria. Jesus mudava e transformava a vida das pessoas. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. É isso que Jesus tem para a minha e para a sua vida. Ele quer nos mudar, Ele quer nos transformar. Ele não quer que a gente fique do jeito que nós éramos antes de conhecer Jesus, não. Jesus vem ao nosso encontro para mudar a nossa mente, para mudar o nosso coração, para mudar as circunstâncias da nossa vida. Porque é isso que é o Evangelho, é uma boa notícia. A boa notícia de que tem jeito, a boa notícia da esperança. E Jesus estava andando à beira do mar, quando um rapaz, o Jairo, que era um líder da sinagoga, chega até ele desesperado. Chega até ele angustiado. Chega até ele preocupado porque a sua filha estava doente. Quando eu leio, eu normalmente costumo me imaginar dentro da cena. Se você conseguir fazer isso nessa noite. Jesus estava andando e muita gente em volta dele à beira do mar. E aí chega um rapaz, o Jairo, desesperado. Olha, Jesus, a minha filha está morrendo. A minha filha está doente, está de cama, me ajude. E a palavra de Deus diz que Jesus foi com ele. Jairo, uma pessoa de influência, alguém conhecido porque ele era o líder da sinagoga, enfrenta um problema. Enfrenta uma circunstância contrária. Enfrenta um problema inesperado. Porque uma menina de 12 anos que era para ter saúde, uma menina de 12 anos que era para estar na sua fase de adolescência, aproveitando a vida, estava doente. E muitas vezes na minha e na sua vida, nós enfrentamos situações adversas. Nós passamos por momentos contrários, situações que são inesperadas. Jairo não esperava que a filha dele de 12 anos iria ficar doente. Ele não imaginava que isso poderia acontecer com ele. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Nós recebemos uma notícia ruim. Nós enfrentamos uma crise. Nós passamos por um problema. Nós enfrentamos uma adversidade da vida. E não tem coisa pior do que receber notícia ruim. Quando o celular toca. Quando alguém fala, olha, eu preciso conversar com você, te dar uma notícia. Pior quando é a namorada, né? E fala, olha, eu tenho que conversar com você. Aí o namorado já fica com medo. O que você vai me falar? Né? O que você tem para me falar? Às vezes, o esposo acorda, a mulher fala assim, hoje a gente tem que conversar. Passa o dia inteiro, o cara não consegue nem trabalhar direito. Aí chega em casa, o que você queria me falar? Ah, não é nada, já esqueci já. Mas não tem coisa pior do que receber notícias ruins. Coisas inesperadas. Porque, na verdade, a vida, ela não é uma ciência exata. Na verdade, a vida não acontece muitas vezes como nós planejamos. E ela apresenta resultados inesperados, assim como aconteceu com Jairo. Talvez você entrou aqui nessa noite com algo inesperado acontecendo na sua vida. Algo que você pensava, isso não vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer comigo, mas aconteceu. E não só problemas ou tempestades ou circunstâncias, mas às vezes um sentimento que tomou conta do seu coração.
às vezes uma angústia que tem te afligido dia após dia, às vezes uma sensação de medo, às vezes um sentimento que você nunca imaginou que iria sentir. Por isso que nós vivemos uma era onde as pessoas estão cada vez mais com depressão, com medo, com pânico, sentimentos inesperados. Mas aí Jairo chega até Jesus e diz: olha, Jesus, por favor, me ajuda. A minha filha está morrendo. E naquele momento ele não se importou com seu status social. Ele não se importou se ele era o líder da sinagoga. Não, ele pegou o problema e levou até Jesus. Nessa noite, você tem que levar o seu problema até Jesus. Independente do que seja. Independente do que esteja te machucando. Independente de como esteja a sua vida. Hoje é o dia de você colocar a sua vida, o seu problema, diante do Deus, que é o Deus poderoso. Por isso que em Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes nós procuramos em vários lugares, às vezes nós tentamos alternativas, às vezes a gente tenta aqui, tenta ali, mas não tem jeito. É só em Jesus. Você precisa de ajuda, você precisa de pessoas, você precisa de alternativas, mas o principal é Jesus. Jairo, no seu momento de desespero, levou o problema dele até Jesus, e Jesus foi com ele. Você está com um problema nessa noite? Leva até Jesus, entrega na mão dele, entrega na mão dele. E o interessante que naquele momento a Bíblia diz que Jesus foi com ele, ou seja, a alegria deve ter tomado conta do coração de Jairo, porque ele imaginou: agora a minha filha vai ser curada, agora a minha filha vai ser restaurada. Mas no meio do caminho, Jesus para. E quando você lê a narrativa bíblica, a gente lê rápida, dá a impressão que foi muito rápido, mas Jesus parou. E a Bíblia diz que uma mulher tocou em Jesus, e ela foi curada. Ou seja, o relógio estava passando, o tempo estava correndo, Jairo estava ansioso: eu preciso chegar logo, eu preciso chegar em casa logo. Vai, Jesus, anda. E aquela multidão em volta de Jesus, e um monte de gente. De repente Jesus para. E eu imagino que naquele momento Jairo ficou ansioso, Jairo ficou preocupado. Não vai dar tempo, não vai dar tempo de chegar, porque Jesus parou, conversou com um, conversou com o outro, curou a mulher, se despediu da mulher, falou com os discípulos, e o tempo foi passando. E não existe coisa pior do que você receber uma notícia boa, uma bênção, mas depois você vê que não era aquilo. O gerente do banco te liga, aí fala assim: ó, você fez aquele seguro, você foi sorteado, 20 mil reais na sua conta, amanhã está caindo dinheiro. Aí você já fica todo feliz, né? Já desliga o telefone e já vai para a internet fazer compra. Aí passa 5 minutos, o telefone toca: eu confundi o nome, seu nome é Silva, era o outro. Não tem coisa pior do que você ter uma notícia boa e depois uma notícia ruim. Para a galera que está procurando namorado, às vezes o cara está de olho na menina na igreja, né? E aí esperando a menina chamar na internet. Esperando a menina chamar na internet, orando, jejuando, fazendo campanha, vindo na igreja. E aí a menina chama na internet. O que o cara faz? Ganhei minha bênção, agora o casamento sai, agora vai. Aí a menina fala assim: sabe o que é? Você tem um telefone daquele seu amigo para me passar? Aí o menino fica triste. Não tem coisa pior do que você estar perto da bênção e perder ela. E com Jairo foi desse jeito. Foi desse jeito. E ele ficou desesperado. E enquanto Jesus estava curando aquela mulher, as pessoas chegaram até
Jairo e disseram para ele: olha, para de incomodar Jesus, porque não tem mais jeito, a sua filha morreu. Para de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. A sensação que nós temos, muitas vezes, é que as coisas acontecem com todo mundo, menos com nós. Porque o fulano recebeu a bênção. Porque aquele lá, nossa, aquele está recebendo a vitória de Jesus, e o outro está sendo abençoado, mas comigo não dá certo. Talvez Jairo pensou aquilo naquele momento. Mas por que, Jesus? O Senhor abençoou ela e não me abençoou. Eu estava aqui. Mas a grande questão é que Jesus tem uma maneira particular de tratar a minha e a sua vida. Ele trata diferente com cada um. Ele abençoa um e abençoa o outro de maneiras diferentes. Então, não é porque o outro é mais importante do que você, pelo contrário. Deus olha para mim e para você de maneira igual. Aquele que é mais abençoado, aquele que é menos abençoado, nós somos iguais diante de Deus, filhos amados. Filhos amados. E aí nós temos a impressão, igual Jairo teve, de que as coisas acontecem com todo mundo, menos com nós, e de que o tempo passou. De que Deus errou o tempo. Puxa, Jesus, se o Senhor tivesse agilizado, tinha dado tempo. Se o Senhor tivesse deixado essa mulher de lado, a gente tinha chegado a tempo. Muitas vezes nós pensamos que o tempo passou e que Deus se esqueceu de nós, e de que não dá mais para consertar, e de que já era, de que Jesus, de que Deus não sabe o que fez. Mas Deus tem o tempo certo para tudo na sua vida. Talvez você está esperando algo, talvez você está numa situação pensando que Deus está demorando. Não, Deus não está demorando, porque Ele sabe o que é melhor para você no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Por isso Deus, Ele nunca erra o tempo. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ele não errou o tempo com Jairo. Ele não errou o tempo com ele. Ele simplesmente esperou. Mas o que fez a diferença foi que, ao curar aquela mulher, Jesus disse para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez com algo inesperado acontecendo na sua vida. Talvez com as coisas acontecendo com todo mundo, menos com você. Com você não dá certo. Talvez você entrou aqui pensando que Deus errou o tempo. Talvez você entrou aqui pensando em desistir. Talvez num casamento que você tem lutado e parece que não vai dar certo. Um filho que está distante dos caminhos do Senhor. E você ora, você tenta, mas ele só se distancia. Às vezes uma questão na sua família, dentro da sua casa. E você acha que o tempo passou. Nossa, Deus errou o tempo. Talvez um relacionamento com um amigo, com uma pessoa. Talvez na sua faculdade um problema que você está enfrentando. Mas nessa noite, Jesus ele nos chama e nos diz: não tenha medo, tão somente creia, independente do que esteja acontecendo, independente de como esteja a sua vida, não tenha medo, tão somente creia, porque o Deus soberano, o Deus poderoso, é o Deus que se importa comigo e que se importa com você. E ele olhou para Jairo e disse assim: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E Jairo creu, e Jairo confiou, e Jairo acreditou, e foi para a casa dele junto com Jesus. Por isso que nesse texto, nós poderíamos tirar várias aplicações nas nossas vidas, mas existem 3 características sobre a voz de Jesus nesse texto. Porque Jesus fala 2 vezes,
Jairo, não tenha medo, tão somente creia. A voz de Jesus indo de encontro a Jairo. E quando ele entra na casa, ele diz, Talita cumi, que significa, menina, levante-se. Menina, levante-se. Novamente Jesus utilizando a voz. Porque a voz de Jesus, ela tem 3 características. E a primeira característica da voz de Jesus é que é a voz da esperança. Fala para quem está do seu lado, a voz da esperança. Aquela menina estava morta. Já tinha recebido o diagnóstico final. Com certeza, para Jairo procurar Jesus, os médicos já tinham falado, olha, não tem mais jeito. As esperanças haviam se esgotado. As pessoas chegaram para Jairo e falaram, pare de incomodar o mestre que a sua filha morreu. As esperanças estavam se esgotando. As esperanças estavam indo por água abaixo. Mas é quando vem a voz de Jesus e diz, não tenha medo, tão somente creia. Menina, levante-se, a voz da esperança para minha e para a sua vida. Porque muitas vezes nas nossas vidas, nós perdemos a esperança. Principalmente quando nós não temos evidência de que vai dar certo. Quando está tudo dando certo, é fácil. Quando está tudo dando certo, acreditar, crer é fácil. Mas tem momentos que não tem evidência de nada. Não tem expectativa de nada. Tudo parece contrário. Igual aqui na história. Jairo não tinha mais evidências. Já tinha recebido o diagnóstico final. Já tinha recebido aqui a palavra final. Muitas vezes nós ficamos sem esperança na vida. E a vida sem esperança, ela se torna sem graça. Porque o que nos incentiva a acordar dia após dia é crer na esperança de Deus. É crer que amanhã pode melhorar. Mas quando a esperança se vai, a vida perde a graça. E nós nos tornamos pessoas pessimistas. Nós nos tornamos pessoas desanimadas com tudo e com todos. Porque a esperança se foi. Talvez você entrou aqui nessa noite sem esperança. Sem esperança. Mas é aí que entra a voz de Jesus. Porque Jesus ele vem para mudar a situação. Jesus ele vem para dizer para mim e para você que há uma esperança. Jesus ele vem para dizer que independente de como esteja o cenário, sempre há uma esperança. E não importa o que aconteceu na sua vida, não importa quão escuro esteja a caminhada, não importa quão problemática esteja a existência, não importa, sempre há uma esperança em Deus, porque Ele é a esperança que enche os nossos corações, Ele é a esperança que muda as nossas vidas, Ele é a esperança que nos faz acreditar, mesmo sem evidências. Mesmo sem evidências, ter a fé, acreditar, ter a esperança que muda, a esperança que transforma. Por isso que em Hebreus 10, 23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Aquele que prometeu é fiel para encher o seu coração nessa noite de esperança. E diz para mim e para você, olha, tem jeito, não é o final da sua vida, não acabou por aqui, tem uma esperança. Tem uma esperança. E esperança não é você imaginar que você está com Deus e que vai dar tudo certo. Não, eu tenho esperança que vai dar tudo certo. Não, mas é a esperança de entender que mesmo se der errado, Deus estará com você, segurando na sua mão, ao seu lado, caminhando com você todos os dias.
Por isso, nessa noite, enche o seu coração de esperança. Igual aquela menina, igual o Jairo, que creu na voz da esperança. Jesus vem para mim e para você e diz: tem uma esperança. Interessante que a gente está vendo as Olimpíadas. Até para o futebol do Brasil tem esperança, né? Quem falava que não tinha esperança? Tomou 7-1 da Alemanha, né, na Copa do Mundo, e ontem foi campeão. Inclusive a gente estava acompanhando aqui, né, Xalão? Na hora do culto, vendo os pênaltis. Mas olha, teve esperança, teve jeito. O Neymar estava chorando que nem uma criança, né? Porque tem esperança. É interessante que o nadador, o Michael Phelps, né? Ele perdeu a esperança. De 2013 para 2014, ele tentou se suicidar. Ele pensou em suicídio, Ele pensou em suicídio. Ele entrou nas drogas. Ele foi internado por mais de um mês em uma clínica de reabilitação para esses tipos de problema. E ele perdeu a esperança. Isso que ele já tinha ganhado muitas medalhas. Mas ele perdeu a esperança e pensou em tirar a própria vida. Mas um dia ele recebeu o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, e a esperança renasceu no coração dele. A esperança surgiu no coração dele, dizendo: olha, Michael, tem jeito. Olha, Michael, não é o final da sua vida. Olha, Michael, ainda tem alguma coisa para você. Não desista, não desista. Sempre há uma esperança. E ele agarrou nessa esperança e confiou. E ganhou algumas medalhas nessas Olimpíadas, né? Só algumas. Levou quase todos os ouros. Não dá nem graça de assistir natação com ele. Ganhou tudo. Porque é a esperança que fez a diferença. Não existe situação tão ruim que não há esperança. Não existe um buraco tão fundo que a mão de Deus não alcance. Sempre há esperança. Não existe uma floresta tão escura que Deus não possa entrar para te resgatar. E não há uma dor tão forte, não há uma dor tão profunda que Deus não possa curar. Que Deus não possa curar. Porque sempre há uma esperança. E aí depois que Jesus diz a palavra para aquela menina, usando a voz da esperança, ele vem com a voz do recomeço. A voz do recomeço. Porque aquela menina, ela ia ter que recomeçar. Aquela menina, ela acordou. Agora ela vai ter que recomeçar de novo. Caminhando na vida. Começando tudo de novo. E o próprio Jairo também. Porque o líder da sinagoga. E eles conspiravam contra Jesus também. Quando de repente ele chega ao ponto de se colocar diante de Jesus, ele teria que recomeçar. Ele teria que recomeçar. Mas a voz do recomeço é a voz que diz para mim e para você que sempre dá para recomeçar. Que sempre dá para recomeçar. Porque muitas vezes nós pensamos em desistir. Porque muitas vezes nós tentamos uma, tentamos duas vezes, não deu certo. Tentamos a terceira, também não deu certo. Tentamos a quarta vez, também não deu certo. E aí nós ficamos aflitos, pensando em jogar tudo para o ar. Um projeto que não deu certo. Um relacionamento que não deu certo. Um pecado que tem te alcançado dia e noite. E você está lutando, mas não consegue. Mas a voz de Jesus é a voz do recomeço. E é isso que é lindo nos evangelhos e em Jesus. Porque em Jesus sempre dá para recomeçar. Em Jesus sempre tem uma segunda chance. Ou melhor, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima chance. Jesus sempre nos dá uma nova chance. Independente de quantas vezes você caiu, independente de quantas vezes você se feriu,
independente de quantas vezes você errou, independente de quantas vezes você pisou na bola, Jesus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Imagine só, o Ed René que fala isso, o que seria da vida se nós não tivéssemos segundas chances? Se nós não tivéssemos novas oportunidades? Se nós não tivéssemos a possibilidade de nos refazer? Mas em Jesus você pode. Independente de quantas vezes você tentou. Independente de quantas vezes você arriscou. Independente de quantas vezes deu errado. Independente se você tentou uma, duas, independente. Sempre é possível recomeçar. Sempre é possível tentar novamente. Por isso, no seu sonho, na sua vida, nos seus projetos, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento, é possível recomeçar. É possível recomeçar. Jesus nos dá essa oportunidade, porque Ele olha daqui para frente. Jesus considera daqui para frente. O passado ficou para trás, é o que está em 2 Coríntios. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os seus erros lá de trás não tem problema, Jesus perdoa. Você vai ter que lidar com as consequências dos seus erros. Você vai ter que lidar com as consequências dos seus atos. Mas Jesus vai com você. Mas Jesus está com você. Independente do que você fez. Jesus te dá uma segunda chance. Nessa noite. Você entrou aqui nessa noite. Jesus diz para você: eu te dou uma nova chance. Nessa área da sua vida que você acha que não tem mais jeito, Deus te dá uma segunda chance. Deus te dá a oportunidade para você recomeçar. E não existe melhor exemplo, e todo mundo conhece, do Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Porque ele foi um cara que recomeçou várias vezes. Ele foi alguém que recomeçou independente de quantas vezes ele caiu. Porque ele faliu 2 vezes a empresa. Ele perdeu 8 eleições presidenciais, só 8, presidenciais e de outros cargos. Ele perdeu a sua noiva com 26 anos. Com 27 anos ele teve um colapso nervoso e ficou 6 meses numa cama. Mas ele soube recomeçar. Independente de quantas vezes ele perdeu. Independente de quantas vezes não deu certo. Independente dos erros, das falhas, das percas, das derrotas, ele soube recomeçar. E disse: eu vou tentar novamente. Eu vou tentar de novo. Eu vou arriscar de novo, porque eu quero recomeçar. E aí, com 51 anos, ele foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos. Se você pesquisar no Google, Abraham Lincoln, vai aparecer milhares de resultados. Porque ele foi alguém que soube recomeçar. A voz de Jesus é a voz do recomeço. Porque ele diz para Jairo: Jairo, dá para recomeçar. Dá para mim recomeçar na sua família. Ainda tem jeito. Vamos tentar de novo. E ele diz para aquela menina também: Talita cumi, levante-se e ande. Tem jeito, dá para recomeçar. Independente da situação que você chegou. Independente do ponto que você chegou. Independente da escuridão que você entrou. Dá para recomeçar com Jesus. Quantas vezes for preciso. Então fala para a pessoa que está do seu lado: dá para recomeçar. Ele é a voz do recomeço. Ele é a voz do recomeço. Então, Jesus, ele é a voz da esperança. Jesus, ele é a voz do recomeço. E Jesus, ele é a voz da vida. Jesus, ele é a voz da vida.
Porque muitas vezes nós perdemos a vontade de viver. Muitas vezes o desânimo toma conta. Muitas vezes as circunstâncias sopram para lugares aonde fica muito esquisito viver. E você não tem mais a mesma disposição. E você não enxerga mais a vida como ela era. Aquilo que te fazia bem antes não faz mais. Aquilo que te deixava animado antes não te deixa mais. Aquilo que te dava ânimo para levantar da cama e para viver, agora não faz mais nada em você. Porque muitas vezes na caminhada da existência, nós vamos enfrentar circunstâncias em que nós vamos perder a vontade de viver. São os momentos que nós pensamos em desistir. São os momentos que nós pensamos em jogar tudo para o ar. São os momentos em que você fala, eu não vou aguentar. Eu não vou sair dessa. São os momentos em que a gente pensa, a vida perdeu sentido. E a vida realmente ela fica embaraçada. A vida ela fica sem cor. Os dias perdem a graça. Às vezes por conta de um problema. Às vezes por conta de uma fase ruim. Ou talvez simplesmente porque o desânimo foi tomando conta de você. Ou às vezes simplesmente porque a apatia foi tomando conta de você. Ou às vezes simplesmente porque os dias foram perdendo a graça. E aí a vida fica sem cor. A vida fica vazia. A vida perde o brilho. E é muito ruim quando isso acontece. Porque nós não temos mais ânimo. Nós não temos mais força. Nós não temos mais energia para lutar pelos nossos sonhos. Porque parece que a existência é vazia. Porque parece que a existência não faz sentido. Mas é aqui que vem Jesus com a voz da vida. É aqui que vem Jesus com a voz de que vale a pena viver. E ele diz para aquela menina novamente, Talita cumi, levante-se e ande. Vem para a vida. Ele entrou naquele quarto junto com os discípulos e disse para aquela menina, olha, levante menina, vem para a vida. Eu tenho uma vida para você. Não é para você ficar deitado nessa cama. Não é para você ficar nessa situação. Vem para a vida. Talvez a sua situação nessa noite não é que nem a dessa menina. Você numa cama. Mas talvez você perdeu a vida. Em vida, o que é pior. Talvez você perdeu a graça. Mas Jesus diz para mim e para você, vem para a vida. Porque o que Ele tem para mim e para você é uma vida abundante. Igual está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para te dar vida, e vida plena, vida com abundância. E mesmo que agora, nesse momento, pareça não fazer sentido, mesmo que agora, nessa caminhada, pareça muito escuro e complexo e complicado, Jesus vem para dar sentido para a minha e para a sua vida. Jesus vem para dar sentido para a minha e para a sua vida. Talvez a sensação que você tem hoje é que essa dor não vai passar. Talvez a sensação que você tem hoje é que esse sentimento vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Talvez a sensação que você tem hoje é que você não vai conseguir. Mas Jesus vem com o seu amor. Jesus vem com a sua graça. Jesus vem com a sua soberania. Jesus vem com o seu poder e diz para mim e para você nessa noite, vem para a vida. Vale a pena viver porque a vida é um presente de Deus para você. E aí nós começamos a levantar. E aí nós começamos a caminhar. E aí nós começamos a andar. E o nosso coração vai se enchendo de alegria. A vida faz sentido novamente. Talvez nessa noite você esteja pensando isso. A minha vida não faz sentido.
Mas é aí que você olha para Jesus e você descobre que o sentido da vida está nele. Porque você sabe que você é amado por Deus. Você sabe que você não está aqui por acaso. Você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Você sabe que Ele enviou o Filho dele, Jesus, para morrer por mim e por você naquela cruz. Aí sim, a vida faz sentido. Aí sim a existência passa a fazer sentido, porque você sabe que tem um Pai que te ama. Você sabe que você é um filho amado de Deus e que Ele se preocupa, que Ele se importa com cada detalhe da sua vida, que Ele está do seu lado, que Ele enxuga a sua lágrima, que Ele sabe o que você está passando, que Ele sabe a tempestade que você está enfrentando. Aí a vida faz sentido. Porque quando você sente o vazio, quando você sente a lacuna, Jesus vem para preencher. Comigo foi desse jeito. Eu procurei satisfazer o vazio da minha vida em muitas coisas, mas nada preenchia, e a vida parecia sem sentido. A existência ficou sem graça. Foi quando um dia eu ajoelhei do lado da minha cama e disse: Jesus, vem morar na minha vida, vem morar no meu coração. E a partir daquele momento, a existência passou a fazer sentido. A partir daquele momento, a paz inundou o meu coração. E eu entendi que Jesus me amava e estava comigo. Porque Ele é a voz da vida, que dá sentido à existência, que dá sentido à vida. E chama você nessa noite: vem viver, vem aproveitar o que eu te dei, vem aproveitar a vida que eu dei de presente para você. A vida que eu dei de presente para você. Porque Ele é a voz da vida. E aí eu imagino essa cena. Jairo crendo sem evidências. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa, a casa estava alvoroçada. Que eles deram risada da cara de Jesus, porque ele disse que a menina estava dormindo. Todo mundo dizendo que não tinha mais jeito. Mas ele entra naquele quarto, com certeza acompanhado do pai e da mãe. Olha para aquela menina e começa a falar: menina, levante-se, há uma esperança. Menina, acorde, há uma esperança. A voz da esperança. E ele diz: menina, levante-se, acorde, tem um jeito, dá para recomeçar, porque eu sou a voz do recomeço. Levante-se, vamos recomeçar juntos. E por fim ele diz: menina, levante-se, vem para a vida que eu preparei para você. Eu não sei como está a sua vida, não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez precisando ouvir a voz da esperança, talvez precisando ouvir a voz do recomeço, talvez precisando ouvir a voz de Jesus, a voz da vida. Ou está tudo bem. Então, se estiver tudo bem na sua vida, quando alguém essa semana chegar para desabafar, para contar um problema, você vai falar das vozes de Jesus. Ele é a voz da esperança, vai contar para ela. Mas eu gostaria de orar por você nessa noite. Você que talvez está que nem essa menina, com cheiro de morte na vida, com um ambiente escuro, com um ambiente de trevas. Para você que sabe que você precisa de esperança, para você que sabe que hoje mesmo você precisa recomeçar, para você que sabe que hoje é o dia de começar a viver verdadeiramente. Tem uma música dos Arraiz que fala: pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que os meus olhos podem ver, além do que se pode ver. Ele é a voz que fala ao meu e ao seu coração.
é a voz de Jesus para mim e para você nessa noite. A voz que diz, tem jeito, tá? A voz que diz, vamos comigo. A voz que diz, eu estou com você. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a voz de Jesus que você está precisando ouvir essa noite. Talvez a voz que você está precisando ouvir é a voz da esperança. Dizendo para você assim, ó, não desista, que tem jeito. Vamos em frente que eu vou com você. Vamos em frente que eu estou contigo. Ó, parece que não vai dar certo, mas eu sou a sua esperança. Parece que não vai dar certo, mas eu estou com você. Que você possa colocar a sua vida diante de Deus nesse momento. Aquela área, aquela questão que você precisa de esperança. Talvez uma área que você precisa recomeçar. Talvez uma área que você precisa mesmo de vida. Talvez uma área que você precisa escutar nessa noite a voz de Jesus. Talvez você pensou assim, Deus, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir a sua voz. E aí é essa voz que Jesus tem para você. A voz da esperança. A esperança que nunca morre. A esperança que nunca falha. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. E eu tenho certeza que Ele vai encher o seu coração de esperança. Eu tenho certeza que Ele vai encher o seu coração de fé. Eu tenho certeza que Ele vai transbordar a sua vida nessa noite. Você que entrou aqui, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o ar, sem esperança. Deus nessa noite restaura as suas esperanças. Deus nessa noite renova as suas forças. Deus nessa noite renova a sua vida. E enche o seu coração de esperança. E você vai sair daqui crendo, não, é possível. Aquela situação é possível. Aquela situação que você precisa recomeçar. Talvez você até pensou mesmo, olha, eu preciso recomeçar isso aqui urgentemente. Hoje é o momento. Deus diz para você, eu perdoo o seu pecado. E é possível recomeçar sim. É possível uma segunda chance, uma terceira chance nessa situação. E eu estou com você, vamos junto. Vamos caminhando junto, porque é possível. E para você que perdeu o ânimo da vida. Talvez você já tentou de diversas maneiras preencher essa lacuna, esse vazio no seu coração. Talvez você está até firme com Cristo, mas a falta de vontade de viver continua. Jesus diz, eu vim para te dar vida e vida plena. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós agradecemos porque o Senhor é aquele que fala conosco. Nós agradecemos porque o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro e nos mostra a sua voz, dizendo que há esperança, que há recomeço, que há vida. Por isso eu peço para que agora, neste exato momento, o Senhor vá ao encontro de cada pessoa aqui nessa noite. Que o Senhor vá ao encontro de cada coração. Que o Senhor vá ao encontro de cada um que está aqui, transformando, mudando,
renovando, dando forças, restaurando a alegria, dando vida, dando ânimo, Jesus. Aqueles que estão pensando em desistir, coloca nesse momento uma vontade de viver. Encha o coração nesse momento com a vontade de encarar a vida. Encha nesse momento o coração com a vontade de viver uma vida para Jesus. Nós pedimos, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha ao nosso encontro, da mesma maneira que o Senhor foi ao encontro daquela menina, daquela garota, e disse para ela: levante-se, que o Senhor faça conosco, que o Senhor faça com cada um nessa noite, e nos levante se nós caímos, e nos dê uma segunda chance, e caminhe conosco, segurando na nossa mão, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus diz para você que há uma esperança. Deus diz para você que há uma vida, que há um recomeço nessa noite. É o Deus que se importa comigo e com você. É o Deus que conhece a sua vida, cada detalhe. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o que nos dá esperança, o Senhor é o que nos transforma,
nós pedimos a Deus que o Senhor mude as circunstâncias aqui nessa noite. Aquelas tempestades que estão tentando nos afligir, que o Senhor esteja conosco, Pai, segurando na nossa mão. Aquelas pessoas que estão pensando em desistir, que entraram aqui pensando, hoje eu vou desistir, que nesse momento o Senhor renove as energias, que nesse momento o Senhor dê força, Pai, restaure o vigor, que amanhã possa acordar de outro jeito, animado para a vida, que a sua voz continue falando aos nossos corações, essa voz linda, essa voz doce, essa voz maravilhosa, que é a voz que nos incentiva a continuar, que mesmo quando tudo diz que não, ou mesmo quando parece impossível, ou quando foi dado já o diagnóstico final, ou quando foi feita a análise final e diz que não, o Senhor vem e diz, tem uma chance. O Senhor vem e diz, eu estou cuidando. O Senhor vem e diz, eu estou no controle. O Senhor vem e diz, eu estou cuidando de você. O Senhor vem e diz, eu seguro na sua mão. O Senhor vem e diz, não importa o que as pessoas falam, eu sou o seu Deus, eu estou com você, eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle da sua vida, porque esse é o Deus que vem ao nosso encontro e não nos desampara. As pessoas podem nos desamparar, a nossa família pode nos desamparar, mas Deus nunca vai nos deixar, Deus nunca vai nos desamparar. E independente da dor que você esteja sentindo, Deus vai ao seu encontro nessa noite, renovando a sua esperança, renovando a sua vida, renovando o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém.